Nós vamos passar ao Ministério da Palavra e eu quero encorajar você nesse momento a abrir, junto com sua Bíblia, seu coração. Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos tomar esse texto como ponto de partida e referência. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 16 até o verso 21. Lucas 4, de 16 a 21. O texto sagrado diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Meu Deus, pedimos a direção, a liderança do Teu Espírito Santo, a condução na exposição das verdades, a aplicação prática, o entendimento espiritual que só o Senhor pode proporcionar. E acima de tudo, pedimos por aquele despertar da fé, por aquela obra sobrenatural que só o Senhor, por meio da Tua palavra, pode produzir no íntimo de cada um de nós. E que a Tua palavra de fato produza o efeito, os resultados e aquilo que o Senhor planejou para essa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto, esse episódio, onde Jesus lê Isaías 61, o texto que ele leu, está ali nos primeiros versículos de Isaías 61. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus reconhece que essa era uma profecia messiânica, uma profecia que apontava para o Cristo, para o Messias. Aliás, a declaração é: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Aqui é o próprio ungido, aquele que recebeu a unção, né? No hebraico o termo ungido usado era Messias, no original grego é Cristo. Essa palavra significa ungido. Então ele está dizendo: ele me ungiu para quê? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos. Todas essas declarações são fáceis de entender. Nós não temos dificuldade do que significa evangelizar os pobres, o que significa proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade o oprimido. Mas no verso 19 ele diz: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Muita gente ao longo dos anos do meu ministério me pergunta: o que é que significa isso? Proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é que significa esse tal de ano aceitável? E aí nós precisamos entender isso por uma lente específica. Não era só uma lente cultural. Era um comportamento que também se tornou cultural, determinado pelo próprio Deus. E até onde tenho visto, a grande maioria, é praticamente unânime, de todos os estudiosos, dos comentaristas bíblicos, fazem um link com essa declaração de Jesus, o ano aceitável do Senhor, com um único e grande conhecido evento do Antigo Testamento, que era o chamado ano do jubileu. Então Deus estabeleceu um princípio no ano do jubileu, onde todo escravo saía livre, toda dívida era perdoada e toda a propriedade voltava ao seu dono original. Esse era de fato uma determinação de Deus, era parte da lei de Moisés. E na verdade nós vamos ler um pouco a respeito disso. E Jesus pega esse ano, um ano que precisava ser proclamado. Ele acontecia uma vez a cada 50 anos. E Jesus está dizendo: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus mostra que essa atitude envolvia abrir a porta da prisão aos presos, né? Trazer liberdade aos oprimidos. E ele relaciona não só a profecia de Isaías com o Messias, como ele faz referência a uma outra figura bíblica e diz: tudo isso se cumpre em mim. Eu sou o cumprimento dessa palavra. E eu quero conversar com vocês a respeito disso e vou repetir, enfatizar. O tema da minha mensagem hoje é o ano aceitável do Senhor. E que ano na narrativa bíblica se enquadra no que Jesus falou? Somente esse. Se você puder me acompanhar, em Levítico 25, dos versos 8 a 13, nós temos uma instrução aqui resumida sobre o ano do jubileu. Daqui a pouco nós vamos ler outros versículos para entender a figura. Ele diz assim: conte 7 semanas de anos, isso é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano,
e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Então, antes de entender a figura, vamos começar a entender aquilo que Deus havia estabelecido de forma clara. Havia um descanso instituído por Deus na semana. 6 dias se trabalha, o 7º se descansa. Mas o princípio do Shabá, né? A palavra no hebraico Shabá significa 7. Um descanso em 7, ele não era aplicado apenas à semana. Deus havia determinado que por 6 anos eles cultivavam a terra e o 7º ano era um ano de descanso sabático para a terra. Agora Deus está dizendo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar 7 sábados de anos. 6 anos se trabalha, o 7º ano descansa. Aí começa uma nova semana de ano. Mais 6 anos se trabalha, o sábado, o 7º ano descansa. Deus diz, quando fechar 7 semanas de 7 anos, num total de 49, o ano de número 50. Portanto, o jubileu acontecia uma vez a cada 50 anos. O ano de número 50 será o ano do jubileu. A maioria das pessoas iria ver um único ano do jubileu na vida. Não era algo que acontecia toda hora. A menos que a pessoa nascesse um pouquinho antes do jubileu e pegasse isso muito criança, né? A chance de poder passar por 2 jubileus ao longo da vida era rara. A maioria das pessoas veriam isso uma única vez. Não era um evento corriqueiro, mas obviamente uma ordenança que deveria ser respeitada. Nesse dia algumas coisas aconteciam. Era um ano de libertação completa. Toda dívida era perdoada. Ninguém que estivesse devendo qualquer coisa a qualquer pessoa, depois do ano do jubileu, continuava endividado. O que não foi pago até o jubileu se zerava. Era um tempo de recomeço, zerava a vida de todo mundo. Não só as dívidas eram perdoadas, mas tudo aquilo que as dívidas causavam. Então, muitas vezes as pessoas vendiam suas propriedades porque empobreceram. Não havia especulação imobiliária naquela época como nós temos hoje. Aliás, Deus havia determinado, a terra não se vende por possessão perpétua. A terra é minha. Então, a cada 50 anos, toda a propriedade voltava ao seu dono original. Aquele que, por ter endividado, vendeu o solo, a terra, o chão em que morava, agora voltaria, não só ficaria livre da dívida, mas das consequências dela, voltaria para a sua propriedade. Aquele que, por conta da dívida, foi escravizado, no ano do jubileu, era liberto da escravidão. E agora podia voltar não só ao chão que morava, mas poderia voltar à sua família. O ano do jubileu era um ano de recomeço. E Jesus está dizendo, eu vim proclamar o jubileu de Deus sobre a vida de vocês. Ele está dizendo que aquilo que foi vivido de forma literal, uma vez a cada 50 anos. Interessante que o número 5 na Bíblia, na tipologia bíblica, juntamente com seus múltiplos, ele está relacionado à graça de Deus. E Deus estava dando um insight, uma janela, uma revelação da grande obra da graça que Jesus iria realizar. Curioso é que o dia do proclame não poderia ser outro no ano, acontecia uma vez a cada 50 anos, mas tinha um dia certo no ano para proclamar o ano do jubileu. Que dia era esse? Os 10 dias do 7º mês. Por quê? Era o dia da expiação, o chamado Yom Kippur, figura daquilo que Cristo faria por nós. Efésios 1:7 diz que nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Todas essas figuras nos ajudariam no futuro a entender aquilo que Deus estava preparando, aquilo que Deus estava construindo. E eu quero pegar essas aplicações e relacioná-las com a obra de Jesus. Porque se Jesus está dizendo, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, o jubileu de Deus sobre a vida de vocês, para que a gente entenda o que Cristo está oferecendo, nós precisamos entender o paralelo. Então a primeira coisa que eu vou enfatizar aqui para você, fazendo os links com o cumprimento do que Jesus trouxe, é que era um ano de libertação completa. Mas a segunda coisa que nós vamos destacar, era de que era um ano sem esforço ao trabalho. O curioso é o seguinte, 6 anos se trabalhava, os 7 descansava. Aquilo ia repetir 7 vezes. Quando chegava o ano de número 49, ele era o ano sabático daquela última semana de anos. Mas Deus diz, quando começar os 50, ninguém trabalha de novo. Ou seja, não se cultivava a terra no ano de número 49, nem no ano de número 50. Então ele dizia, eu vou voltar a plantar no ano de número 51 para colher no final do ano 51. Deus disse, quando chegar o ano 48, o 6º ano da última semana, eu vou enviar minha bênção. E ela vai durar por 3 anos,
para que não haja, durante esse período, trabalho ou esforço. Nós precisamos entender a mensagem que está por trás disso. Terceiro e último lugar, a Bíblia diz que havia necessidade de um proclame. Então eu quero falar dessas três coisas para que a gente possa entender o paralelo. Referindo-se aqui à libertação completa. Quando Jesus está lendo Isaías 61, ele diz que o Senhor ungiu e o enviou para quê? Proclamar libertação aos cativos. Essa palavra significa o quê? Os presos. Pôr em liberdade os algemados, outras traduções dizem oprimidos. Abrir a porta da prisão aos presos. Em Levítico 25:10, como nós lemos, Deus diz: santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Não é para um, não é para outro, não é para a maioria. Todos têm direito à liberdade. Interessante que em Ezequiel, no capítulo 46, no versículo 17, esse ano do jubileu é chamado pelo seguinte adjetivo: o ano da liberdade. Eu particularmente gosto dessa declaração, o ano da liberdade. Agora, essa libertação envolvia duas áreas distintas: pessoas e coisas. Então, em relação às pessoas, era um tempo de libertação da escravidão. E eu e você precisamos entender a obra de Cristo nessa perspectiva. Deus diz, nessa ocasião, cada um volta à sua família. O que era voltar à família? Saía da escravidão. E agora poderia voltar ao convívio familiar. Interessante que Deus estava dizendo não só que Ele quebraria o domínio da escravidão, mas os introduziria de volta no convívio familiar. E aí quando olhamos a obra de Cristo, Gálatas 4:7 diz assim: você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus não veio apenas tirar a escravidão, Ele veio nos devolver a sua família. Em Romanos 8:15, Paulo diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Não mais escravidão, mas a inserção na família. À medida que você vai lendo o Novo Testamento, você percebe não só a libertação da escravidão, mas a libertação da dívida. É lógico que o Novo Testamento enfatiza que essa dívida, que no Antigo Testamento era vista só como monetária, financeira, ela tem uma aplicação espiritual em relação ao pecado. Colossenses 2, versos 14 e 15, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cancelando o escrito de dívida que havia contra nós. O escrito era o termo legal, pelo qual a pessoa estava endividada. Até em tempos recentes a gente falaria disso chamando de uma nota promissória. E a Bíblia diz que Ele pega o escrito e cancela. E a Bíblia diz que Ele o pregou na cruz. Quando nosso Senhor foi pregado na cruz, nossa dívida de pecado estava sendo cancelada. Quantos são gratos a Deus por isso? Nós precisamos entender que essa libertação envolve também a questão do poder do pecado. No capítulo 8 de João, no verso 34, nosso Senhor diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus não veio apenas nos perdoar da condenação de pecados cometidos, vou falar disso também. Mas Ele diz que quem peca é escravo, ele não consegue sair daqui. Então o que é que Jesus veio fazer? O que é que Cristo veio nos disponibilizar? Em Romanos, no capítulo 6, e no verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não mais terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É a quebra do domínio, não apenas da culpa. É a quebra do controle, da escravidão, da prisão do pecado que nos foi proporcionado. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para a Escritura, a gente reconhece essa obra. Em 2 de Pedro 2,19, a Bíblia diz: quem é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando éramos vencidos pelo pecado, nós estávamos numa condição de escravidão. Mas o que Jesus oferece é mais do que perdão, é libertação do domínio do pecado, libertação do poder do pecado, não só da dívida. Ele também trouxe libertação da culpa, da condenação, que eram os efeitos disso. Não vamos negar esse outro aspecto. Embora a obra dele não se limite a isso, é importante ressaltar. Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Outro dia um irmão olhou para mim e falou: estou pagando pelos meus pecados. Eu falei: filho, se tu tivesse que pagar essa conta, tu estava lascado num nível que você não consegue imaginar. Seus pecados já foram pagos, você não precisa pagar pelos seus pecados. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês. E Ele veio trazer a libertação do domínio
do diabo sobre as nossas vidas. Porque não era apenas o pecado que nos escravizava, mas através do pecado o próprio Satanás nos escravizava. Mas Colossenses capítulo 1, verso 3 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus seja louvado. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que o Filho, falando de Jesus, o que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, se manifestou para destruir as obras do diabo. Às vezes eu achava que as obras do diabo eram apenas aqueles ataques contra a gente. Até porque em Atos 10, 38, a Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Isso não significa que toda doença tem uma origem maligna, mas obviamente existe aquelas que são classificadas de opressão do diabo. Lucas 13 diz que Jesus impõe as mãos sobre uma mulher encurvada e que ela tinha um espírito de enfermidade. Então eu pensava, Jesus destruir as obras do diabo, esse povo que estava ali preso numa enfermidade, com a vida amarrada numa área, ele vem trazer libertação. Não, se você vai estudar 1 de João 3, a Bíblia está falando de pecado. A Bíblia está falando de filhos de Deus e filhos do diabo, e que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, porque isso é o que acontece com os filhos do maligno. Ele diz que os filhos de Deus têm a semente de Deus, mas que os filhos do diabo têm uma outra semente. Quando a Bíblia está dizendo que ele veio destruir as obras do diabo, ele está dizendo que ele veio mexer lá no cerne da nossa natureza, ele vem quebrar a força e o controle do pecado, não apenas trazendo perdão, mas nos proporcionando mudança de natureza. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 também fala dessa libertação do controle maligno. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um dia eu li esse texto: e destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O irmão gritou: bem feito. Eu amo essas declarações que falam a respeito daquilo que nos foi disponibilizado por meio de Cristo Jesus. É uma libertação plena, é completa. Mas essa libertação não apenas liberou as pessoas, ela também mexe com aquilo que nós vamos classificar como coisas que são impessoais, ainda que algumas delas sejam abstratas. Era um ano de restituição das posses. É interessante observar que ali em Levítico 25, nós lemos do 8 ao 13 antes. Eu quero ler agora do 13 ao 16. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço. E sendo poucos anos, você abaixará o preço. Porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Deus está dizendo: a terra não se vende por possessão. O que está sendo negociado é o número das colheitas. Mas quando vinha o jubileu, toda a propriedade voltava ao seu dono. Então havia restituição das posses. O que é que eu e você precisamos entender? Do verso 23 a 28, o Senhor volta a explicar: também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, resgatará o que esse irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder desse, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Era um ano de restituição de posses. Quando Jesus está dizendo: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês, Ele não está mera e simplesmente dizendo: é uma libertação dos pecados. Ele está dizendo: é um tempo de restituição. E eu creio que isso não se limita à restituição material. Muitos de nós precisamos acreditar que existe uma bênção que é parte da obra da graça chamada restituição. Jesus se refere ao diabo dizendo: o ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Às vezes a gente só pensa: bom, ele trazia a morte, Jesus trouxe vida. Mas se ele veio roubar, Jesus veio fazer o quê? Restituir. Nós temos direito à restituição, e não apenas de coisas. Nós precisamos acreditar em restituição familiar. Nós precisamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não limita a restituição de coisas, só o que é tangível, seja a questão familiar ou pessoas. A Bíblia fala da restituição do tempo. Você sabia que é possível viver isso? Em Joel, no capítulo 2, no verso 25, Deus havia feito uma promessa. Qual era a promessa? Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto.
Deus está dizendo, vocês perderam muito tempo tentando a colheita que não vinha, o pouco que via era consumido. Deus está dizendo, eu não vou restituir só os mantimentos, eu vou restituir os anos perdidos. Existe algo que eu não sei como a gente explica, mas para tentar inventar um nome, eu vou criar uma classificação aqui, vou tomar liberdade. Há uma unção de aceleração que nós podemos experimentar. Estilo aquela de quando a mão do Senhor vem sobre Elias e ele corre como nunca havia corrido. Nós podemos viver resultados extraordinários. Em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, versos 15 e 16, a Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que significa remir? Sinônimo de resgate. Reaver o que foi perdido por meio do ato de compra. Deus está dizendo que eu e você podemos remir o tempo, resgatar o tempo. E eu creio que estamos vivendo um tempo e uma fase onde muitos serão atraídos para esse lugar de entendimento e uma resposta de fé. E vão viver uma unção de aceleração, de ganhar tempo que foi perdido no passado. Era um ano de libertação completa, não só de pessoas, como também de coisas. Mas em segundo lugar, era um ano sem esforço ou trabalho. E aqui nós precisamos entender algo. Quando você vem para o Antigo Testamento, mesmo antes da lei de Moisés, você percebe já na criação que durante 6 dias, não vou gastar tempo discutindo isso aqui, mas não consigo de forma alguma dizer que esses dias são dias de 24 horas. Nos primeiros 3 dias não existe sol e lua, não existe ciclo de 24 horas, vão ser criados a partir do 4º. A palavra ali traduzida dia é período de tempo. Mas depois dos 6 dias da criação, o 7º Deus descansou. E a Bíblia diz que esse 7º dia também não terminou, que nós vamos entrar no descanso de Deus, que ele dura até hoje. Portanto, se pelo menos 4 dos 7 dias não são de 24 horas, eu não vejo necessidade nenhuma de brigar por uma tentativa de dizer que são de 24 horas. Mas a verdade é que Deus pega um de 7 e ele diz, isso aqui está santificado para o descanso. Depois, na lei de Moisés, isso é incorporado no decálogo, nos 10 mandamentos, e se torna um dos principais mandamentos. 6 dias você trabalha, ao 7º você descansa. Deus nunca limitou o sábado só aos dias semanais. 6 anos se cultiva a terra, no 7º ano se descansa. Agora a pergunta é, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo que nós vivemos hoje, debaixo da obra de Cristo, o sábado ainda é uma ordenança a ser guardada? Isso tem gerado muita discussão no meio teológico. Alguns levantam e dizem, não, o fim da lei é Cristo. Tem outros grupos que querem preservar o sábado, que criaram algumas definições para tentar justificar a sua passada. Não, o fim da lei é Cristo, é lei cerimonial. Mas lei moral permanece. Eles decidiram que lei moral são os 10 mandamentos, e se o sábado está nos 10 mandamentos, ele deveria vir. Mas o Novo Testamento não sustenta isso. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo diz assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele menciona claramente comida, bebida, festa. Aí ele fala de sábados e diz, ninguém julgue vocês por isso. Se esse é o mandamento que passou para o Novo Testamento, Paulo vai dizer, ó, se você não está obedecendo, ninguém te julga. É quase a mesma coisa que ele falou, ó, se você andou matando alguém por aí, ninguém te julga, você está na liberdade. Como é que ele falaria uma coisa dessa? E ele diz, ninguém te julgue, porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança. Ele está tratando como uma sombra de bens vindouros. Aliás, Hebreus 10:1 diz a mesma coisa. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Pastor, o que é a sombra? Vamos lá. Se eu estendo a mão aqui sobre essa mesa, eu vejo projetado a sombra por causa da luz que vem de cima na mesa. Quando eu olho para a sombra que está ali na mesa, ela tem a mesma quantidade de dedos que tem na minha mão, ela tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado na mão e na sombra, o dedo mindinho está no mesmo lado na mão e na sombra. Mas apesar de muito similar, a pergunta é a imagem exata? Não, porque a sombra é uma superfície lisa, 2D, a mão é 3D, tem o redondinho dos dedos. Na sombra não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, mas é parecido e muito. E quando eu olho para a minha mão e para a sombra, eu conecto uma coisa com a outra na hora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, os 2 estão no meu campo de visão. Segundo, mesmo se a mão saísse do campo de visão, a sombra ainda poderia ser reconhecida, porque é um objeto. É uma figura conhecida, está na minha mente. Então eu olho só a sombra sem ver a mão, eu já associei aquilo que eu conheço. Agora pergunta, se em vez da mão, fora do campo de visão, fosse um objeto desconhecido projetando a sombra, você conseguiria entender o que é a sombra? Não. Quando é que você entenderia a sombra?
quando aquela coisa que a projeta entrasse no campo de visão e você constatasse a similaridade entre ela e o que não é imagem exata, mas é parecido, você ia dizer, era isso projetando a sombra. A Bíblia diz que na lei, no Antigo Testamento, nós não temos a imagem exata das coisas. Deus diz, o que eu estou mostrando aqui não é o que as coisas são. O que tem aqui é só uma sombra. Sombra do quê? O que é que projeta a sombra? Sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo no futuro, não no tempo da lei, projetava do futuro para o passado sombras. Eram projeções proféticas que vinham invertidas no tempo. Agora, quando o povo olhava para a sombra de algo desconhecido, conseguiria entender? Não. Quando é que conseguiria entender? Quando aquilo que a projetava entrasse no campo de visão, eles iam fazer uma relação entre o que estavam vendo e aquela projeção que já estavam lá. Ia dizer, era isso. A Bíblia está dizendo que o sábado é sombra de um bem vindouro. O que a Bíblia está falando? O sábado figura, entre outras coisas, uma manifestação da graça de Deus. E nós precisamos entender a perspectiva disso no Novo Testamento. Se fosse um mandamento literal para o Novo Testamento, pensa comigo, além de Paulo chamar de sombra, em Romanos 14:5, o apóstolo Paulo diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Como é que Paulo vai lidar com a diferença? Ele diz, cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Ele diz, decide aí. Agora, peraí, Paulo. Um pensa que todos os dias são iguais. Então não existe a distinção do sábado em relação aos demais. Mas o outro faz distinção. Para esse tem diferença. Se o sábado é mandamento, Paulo está dizendo que todo mundo tem que guardar. Agora, se ele diz para aqueles que não veem diferença, cada um tome sua própria decisão, ele está dizendo, não há um mandamento que obrigue um dia. Aliás, é só você olhar o contexto antes do verso 5. Paulo diz, um acredita que pode comer de tudo, o outro acredita que só pode comer legumes. Havia um grupo de pessoas influenciado por outras religiões que eram fortemente contrárias ao consumo de carne. Paulo vai dizer que o que acredita só pode comer legumes é débil na fé, fraquinho na fé. Então Paulo já tomou partido. Ele era do time que gostava do churrasco. Mas ele olha e diz, apesar de não haver uma proibição bíblica contra a carne, eu não tenho que obrigar esse a comer. Vocês aí convivem com as diferenças. O de cá não julga aquele, esse não julga aquele. Mesmo que na minha opinião esse aqui é mais fraquinho na fé. Paulo está dizendo, os que têm diferença de dia, conviva sem julgar um ao outro. Se fosse um mandamento, ele nunca daria essa liberdade. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Ele diz, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Se você olhar o contexto dos versículos anteriores, aliás, do contexto da epístola aos Gálatas, judeus se infiltraram na Galácia, na Turquia, tentando judaizar, os gentios se converteram. Paulo vai brigar com todas as práticas judaizantes que eles estavam fazendo. E aí o apóstolo Paulo simplesmente diz, vocês estão retrocedendo na fé, se estão preocupados em guardar dias. Alguém que acredita que o sábado é um mandamento inegociável, iria chamar isso de retrocesso? Gente, não há nada no Novo Testamento que justifique a guarda do sábado como mandamento. Isso é assunto para a gente conversar outro dia, mas aí nós temos alguns cristãos que disseram, não, é que o sábado mudou para o domingo. Eu digo, como é que é? Não, que o sábado mudou de dia. Antes ele caía no sábado, agora o sábado cai no domingo. Porque há um texto no Novo Testamento que se refere ao domingo como o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma referência ao dia que ele ressuscitou. Não é um dia para ser guardado. Porque se o sábado mudou de dia e caiu no domingo, continua tendo um dia especial que tem que ser observado de forma diferente. Para mim, tentar transformar o sábado no domingo é uma incoerência maior do que guardar o próprio sábado. A verdade é que o Novo Testamento não estabelece essa distinção de dia. Então o que era o sábado? Que durante tanto tempo Deus falou, sombra de um bem vindouro. Olha comigo Hebreus capítulo 4. A partir do verso 8, a Bíblia diz assim, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ele cita um texto do Antigo Testamento onde Deus diz, não entrarão no meu descanso. Está falando para qual? Para a geração de israelitas que Josué está liderando para entrar na terra prometida. Então ele diz, se o descanso que Deus falou fosse esse, Deus não ia falar de outro dia. Qual a lógica que ele está criando? Tem um outro descanso. Aí no verso 9 de Hebreus 4, ele diz assim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Esse descanso, que é algo que nos aguarda, é apresentado como uma obra da graça que nunca antes foi vivenciada. Como que nós entramos ali? Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos,
entramos no descanso. O que eu e você precisamos compreender? Que quando Deus fala sobre a bênção, então vou repetir, 7 semanas de 7 anos cada. Quando chegava o ano de número 49, antes do jubileu, 49 ninguém podia plantar terra. Então eles iam viver da colheita anterior. Mas no ano de número 50, era um segundo sábado, não podia plantar de novo. Então 2 anos sem mantimento. No terceiro ano, eles iam começar nas horas certas o plantio, e a colheita só chegaria no final de 3 anos. Como lidar com esse ato de produtividade? Outro dia alguém falou, ainda bem que esse negócio não passou para hoje. O PIB ia despencar a cada 7 anos no Brasil. Levítico 25, de 20 a 22, Deus diz, se vocês perguntarem, o que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita, saibam que eu lhes darei a minha benção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. Então, 6º ano vocês estão trabalhando, vem a bênção. Para quê? Porque no 7º vocês não plantam, no 8º também não. Mas quando no 9º vocês começarem, até a hora de colher, a colheita do 6º ano será abundante o suficiente para suprir vocês. É lógico que Deus diz, o que nascer do campo, que você não trabalhou, pode pegar. Ele não estava dizendo que não poderia comer de nada que nascesse espontâneo. Mas a ideia era, não existe trabalho. O que é que Deus está tentando comunicar com isso? Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando a Bíblia fala de fé, ela vai mexer nesse contexto de trabalho. Em Romanos, no capítulo 4, de 3 a 5, o apóstolo Paulo diz, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. O cara trabalhou, ele merece o salário. É mérito, é recompensa. Mas aí, depois de estabelecer esse argumento, ele fala assim, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé é apresentada como algo que sem esforço, ou melhor do que esforço, sem mérito algum, você é introduzido no que é um favor, não é algo que você mereceu. Como que nós entramos lá? A Bíblia está dizendo que pela fé você pode ter o resultado daquilo que você não trabalhou, que você merece. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Hebreus 4,3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. O sábado era uma figura daquilo que a bênção, o favor de Deus nos acrescentaria sem nenhum tipo de mérito. Existe o que nós já estamos desfrutando agora, e a Bíblia diz, há um repouso sabático para cada um de nós. No ano aceitável do Senhor, não é coincidência que se aumentasse a intensidade daquele conceito que eles tinham de sábado, porque Deus queria que eu e você entendêssemos, não tem absolutamente nada a ver com mérito, e sim com o favor dele. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar, a necessidade de um proclame. Jesus diz, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual é o proclame? Por que isso tinha que ser anunciado? Vou ler de novo Levítico 25, 9 e 10, que lemos antes. Então no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade. Liberdade tinha que ser proclamada. Proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Porque esse ano tinha que ser anunciado. Gente, para muita gente era uma vez na vida. E as pessoas na antiguidade não controlavam o tempo como eu e você fazemos hoje. Hoje a gente consegue dar uma olhada no relógio. Rapidinho eu vejo não só o horário, que inclui a precisão dos minutos e até o controle de segundos, como eu já tenho um marcador para me lembrar que hoje é dia 12 de março. A gente lida com agenda, com organização, com tarefas. Mas as pessoas da antiguidade poderiam se perder na contagem do tempo. O ano do jubileu, se não fosse proclamado, poderia simplesmente chegar e alguém não tomar conhecimento disso e não poder desfrutá-lo. Então Deus está dizendo, vai soar trombeta na terra inteira. Eu quero que vocês façam barulho. Tem um dia onde começa a proclamar. Por quê? Se a pessoa não souber, ela não usufrui. E se a pessoa não souber, o camarada que a escraviza, que também não quer que ela seja liberada, talvez também não tenha nenhum interesse em compartilhar a boa notícia. Então Deus está dizendo, faz um barulho, vai para geral, agita um negócio. Esse ano tem que ser proclamado. Por quê? Porque de acordo com a Escritura, ignorância escraviza, mas o conhecimento é libertador. Em Oséias 4,16, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus disse que a verdade liberta. Eu falei, Jesus não disse que a verdade liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Uma verdade não conhecida
não pode fazer nada por ninguém. O conhecimento da verdade liberta. A verdade sozinha, sem ser conhecida, não. E o que é a necessidade do proclame em termos práticos? A palavra de Deus precisa ser anunciada. A mensagem do Evangelho tem que ser compartilhada. Esse é o momento que eu esperava que vocês falassem um amém, alguma coisa do gênero. Atos 5, de 17 a 20, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse-lhes: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Os saduceus, vamos silenciar, vamos botar na prisão. O anjo vai lá e diz: o quê? Vaza, vão anunciar ao povo as palavras dessa vida. Ele não estava preocupado apenas se a liberdade dele está sendo cerceada. O anjo enviado por Deus está dizendo: faz barulho, corra a terra, o proclame tem que acontecer, a mensagem tem que ser pregada. Em Atos, no capítulo 10, no verso 22, quando as pessoas que Cornélio envia de Cesareia de Filipe até Jope, onde Pedro está, chegam e vão explicar o que é que aconteceu, a visão do anjo que Cornélio teve, eles dizem assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. O apóstolo Pedro, falando das coisas ligadas à salvação e à redenção, diz coisas essas para as quais os anjos gostariam de atentar. Alguns apresentam proclamar. Os anjos queriam, como mensageiros que são, serem os portadores das boas novas. Deus disse: não, quem faz isso são os próprios santos. Então o anjo vem e fala para o Cornélio: eu vou dizer onde você acha o pregador, porque eu mesmo não posso pregar para você. O outro anjo vem, abre a porta e vaza, vão pregar, porque se a gente não pode fazer, vocês não vão ficar fazendo corpo mole dentro da prisão. Deus quer que a mensagem corra por toda a terra, que todos os moradores da terra possam ouvir. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é: como podem conhecer a verdade? Em Romanos 10, no verso 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo a citação bíblica. Mas ele faz a pergunta: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então vamos lá. Invocou o nome do Senhor, é salvo. Mas como vai invocar para ser salvo se não ouviu? Como vai ouvir se não tiver quem pregue? Então ele volta fazendo o caminho contrário. Para invocar o nome do Senhor, ele está dizendo: tem que crer. Para crer, tem que ouvir. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir. Para ouvir, tem que ter quem pregue. E para que haja quem pregue, tem que ser enviados. Então é parte da missão da igreja ficar cutucando e provocando todos os santos, lembrando eles: nós temos uma responsabilidade, proclamar essa mensagem em toda a terra. Nós não podemos guardar isso em silêncio. É o ano aceitável do Senhor. Jesus é o primeiro a proclamar. Ele entrega isso aos seus apóstolos. Depois ele diz a toda a igreja: vão e preguem o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho significa boas novas. Essa notícia tem que ser espalhada. Porque a menos que haja o conhecimento, e não apenas o conhecimento intelectual, mas aquilo que provoca a resposta de fé, nós nunca vamos entrar naquilo que Deus tem. E quando falamos do poder da ignorância, eu me lembro de um episódio que é atribuído a Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, um grande pregador batista na Inglaterra. E ele compartilhou essa experiência pessoal. Tirei isso do livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, no capítulo 7. Ele, contando a história, diz o seguinte: que Spurgeon foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, pendurado na parede. Perguntou à mulher: é seu? Ela disse que sim. Explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a condessa fulana morrer, explicou a mulher, ela me deu isso. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive tanto orgulho desse papel, porque ela me deu. Mandei colocar numa moldura. Ficou pendurado na parede desde a morte dela, já faz 10 anos. O senhor Spurgeon perguntou: a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprendera a ler. É só cuidar para que eu receba de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades. Essas já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa alegara a sua empregada uma casa e dinheiro. Aquela mulher morava numa casinha de um só cômodo, feito de caixa de madeira, estava morrendo de fome, mas tinha pendurado na parede um documento que autorizava a receber todos os cuidados e morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros, pertencia a ela. Spurgeon ajudou-a a obtê-lo,
Mas o dinheiro não fez tanto bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo. A questão é, não adianta você ter direito a algo e não conhecer. A mulher analfabética, feliz com o pedaço de papel, emoldura aquilo. Minha senhora lembrou de mim antes de morrer. Sem entender que é um testamento. Assim como muitos de nós, simplesmente abraçamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente diz, Jesus deixou algo para mim antes de morrer. Mas porque a gente não conhece aquilo que é nosso, a gente não pode desfrutar. Ou não vamos falar da gente, talvez você diga, não pastor, eu estou desfrutando o ano aceitável do Senhor. E as outras pessoas? E o restante dos seus familiares, conhecidos, amigos, companheiros de trabalho. Por que é que eles não têm direito de conhecer aquilo que lhes pertence, aquilo que é deles? Eu queria que você pudesse considerar comigo, e aqui eu quero concluir e terminar, só na perspectiva bíblica, só é livre quem quer. Em Deuteronômio 15, por exemplo, nos versículos 16 e 17, Deus diz, quando chegasse, fosse o ano do jubileu, ou qualquer outro momento de libertação, por exemplo, quando o judeu é escravizado por outro, 6 anos, no 7º saía livre. Quando chegava a hora de ser livre, ele podia escolher não ser. Ele disse, não quero ser livre, quero ficar de escravo aqui com o meu senhor. Ele ia ter que furar a sua orelha, seria conhecido como servo da orelha furada, porque escolheu ficar na escravidão, porque ninguém é obrigado a sair dela, mas tem direito. Isaías 61, Jesus diz, eu vim abrir a porta da prisão ao preso. Jesus está dizendo, ele não vai arrancar o preso lá de dentro. Ele abre a porta, o preso sai se quer. E acredite você ou não, tem gente que não quer sair da prisão. Então, embora a gente não possa obrigar ninguém a sair, a verdade é que quanto mais conhecimento, entendimento e clareza existe sobre a libertação, melhor é o discernimento e a capacidade de decidir não permanecer dentro da prisão, mas optar por sair. Eu já vi inúmeras histórias, e não só vi histórias, já vi gente fazer isso. Eu comentando, passarinho lindo, tal. Eu falei, fico com dó dele ficar preso aí dentro. A pessoa falou, mas ele fica porque quer. Eu falei, não, ele fica porque você prendeu. Ele falou, eu te provo. Vai lá e abre a porta da gaiola. E o bicho não sai. E ele falou, esse aqui tentei libertar há muito tempo. Ele provavelmente já foi criado aqui em cativeiro. Está assustado com o mundo lá de fora. Eu não sei qual é a razão, mas não sai daqui não. Esse aqui pode ficar aberto o tempo todo. Eu falei, então por que você fecha a porta? Ele falou, porque o gato não respeita a porta aberta. Sabe, eu e você precisamos entender e compreender aquilo que Deus está colocando diante de nós. Ele está dizendo, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Agora é com vocês. Para aqueles que vocês já conheceram, tem que decidir sair. Para os demais que ainda não conheceram, nós precisamos anunciar, a porta da prisão está aberta. O ano aceitável do Senhor não só foi concretizado, Jesus veio para proclamá-lo. Libertação de pessoas, libertação das coisas, o ano do favor de Deus, tudo aquilo que entramos, não por causa do nosso mérito, mas por causa do favor e da graça de Deus, mas que precisa ser proclamado. Porque a proclamação não gera só o conhecimento intelectual, ela gera a resposta de fé necessária para se invocar e para se desfrutar aquilo que Deus tem. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Meu Deus, a palavra foi compartilhada e ensinada, mas só o Senhor pode de fato iluminar os olhos do nosso entendimento. Só o Senhor pode trazer mais do que mera compreensão intelectual, e nós oramos por isso nessa hora. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, por aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente, por meio de terem contato com uma gravação. Que a mão do Senhor os toque. Que o Espírito de Deus os ajude numa aplicação prática. Queremos, ó Deus, compreender onde estamos em relação ao entendimento do que é o ano do jubileu que nos tem sido proporcionado, o que é o ano aceitável do Senhor que Cristo veio concretizar para cada um de nós. Eu oro que cada pessoa possa não apenas entender, mas usufruir da sua libertação completa. Eu oro que cada um possa entender que isso não depende de mérito, não tem a ver com esforço, tem a ver com a capacidade de crer para usufruir o favor do Senhor. Mas nós oramos que o conhecimento, que o proclame, seja de fato o elemento necessário para produzir essa fé. A fé que nos leva ao descanso, à obra da graça, ao favor. Mas nós oramos que cada um possa viver a plenitude do que o Senhor tem disponibilizado. Eu oro que ninguém seja, ó Deus, vítima da ignorância, da falta de conhecimento do que o Senhor disponibiliza.
Tua palavra diz que o Teu Espírito nos foi dado, entre outras coisas, para que possamos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. E nós oramos, Espírito Santo, conduze-nos a um entendimento da palavra, daquilo que é nosso por direito. Mas também nós oramos por um despertamento da nossa responsabilidade de proclamar a outros. Que possamos, ó Deus, fazer alarde, que possamos fazer barulho para todos os moradores da terra. Que a verdade não seja guardada em silêncio, privando muitos de usufruir aquilo que sempre foi a sua intenção. Ajuda-nos na aplicação pessoal da nossa própria libertação. Ajuda-nos na aplicação pessoal do acesso à bênção e o favor sobre as nossas vidas. Mas ajuda-nos também a aplicar isso na responsabilidade que temos recebido do Senhor de compartilhar com outros. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão. Toca as nossas vidas. Fortalece a compreensão por meio da ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Desperta a fé. E que cada um possa, ó Deus, debaixo de todos esses recursos celestiais, escolher passar pela porta aberta da prisão. Escolher usufruir a liberdade completa que o Senhor nos proporciona. Ajuda-nos a entender cada vez mais a obra da redenção. De maneira não apenas a sermos mais gratos, de maneira não só a usufruir a plenitude, mas também, como dissemos, a compartilhar de forma não só responsável, como também apaixonada. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se esta mensagem falou com você, lembre-se, Deus age enquanto você descansa nele. A espera é parte do processo.